Deus é a sua vontade em ação, do livro A Escola dos Deuses. Numa primeira leitura, a gente tem a impressão de que essa frase está dizendo que você é Deus. E para quem crê em Deus, fica meio estranho, né, pensar nisso, porque Deus é um só. E é meio arrogante se alguém disser que é Deus. Mas vamos analisar com mais detalhe. Deus aqui não é visto como uma entidade externa, mas como uma força interior, uma centelha, uma inteligência superior que se manifesta quando a sua vontade está alinhada com o mais elevado que há em você. Na filosofia do livro, a vontade é um instrumento sagrado. Logo, a gente não está falando de qualquer vontade, né? De uma pequena vontade, de um desejo infantil. Quando a sua vontade é pura, determinada, íntegra, ela se torna uma extensão do divino. É como se, ao agir com plena consciência, propósito, disciplina, você se tornasse um só com Deus. E, portanto, é como se fosse o próprio Deus se manifestando através de você. Nós somos criadores da nossa realidade. Se a sua vontade estiver fragmentada, fraca ou inconsciente, você cria um mundo caótico. Mas quando você acorda para o seu poder criador e coloca a sua vontade a serviço de um ideal elevado, você se torna co-criador com Deus. Aí quem olhar para você vai ver Deus atuando no mundo, porque você será um instrumento que está sendo operado por Deus. E quando a vontade verdadeira está em ação, os recursos aparecem, as pessoas certas surgem, os caminhos se abrem, o mundo externo ele se curva diante da integridade interna. A frase, ela não afirma que você é Deus no sentido absoluto, egóico da expressão. Pelo contrário, né, ela propõe a morte do ego, a morte do homem comum, para que surja um indivíduo, alguém livre da tirania das emoções negativas e das crenças limitantes. O homem comum, ele não possui vontade, ele vive reagindo a estímulos. É guiado por medos, culpas, automatismos. E o ser real, o eu essencial, ele é silencioso, desperto, íntegro e unido à fonte. Quando esse eu verdadeiro está no comando, a vontade que manifesta é a do divino. A vontade verdadeira não vem do ego. A maioria das vontades humanas são ilusórias, cheias de desejos contraditórios, influenciadas por medo, necessidade de aprovação, etc. Mas existe uma vontade que é pura, que nasce do centro do ser. E essa vontade é a manifestação do divino. Não porque você seja Deus, mas porque Deus só pode atuar no mundo através de canais limpos, conscientes, íntegros. O indivíduo, ele é o canal, não o criador. A frase não está igualando o indivíduo a Deus, mas dizendo que o indivíduo desperto é o instrumento pelo qual o divino se manifesta, né? Paulo não falava eu sou Cristo, mas ele falava o Cristo vive em mim. Então a gente poderia reescrever essa frase dizendo Deus é a vontade superior agindo por meio de você quando você abandona tudo que não é real em si. E para que a gente alcance esse patamar e possa ser instrumento, precisa entender que Deus não está fora, muito menos está no ego desse personagem que o homem representa no palco do mundo. Deus é uma presença viva que só pode se manifestar na matéria quando encontra um corpo limpo, uma mente silenciosa e uma vontade unificada. Quando isso acontece, o homem não é Deus, mas é o canal perfeito para sua ação. Quando você vive segundo a sua vontade mais pura, quando age sem divisão interna,
sem mentira, sem medo, você está permitindo que Deus haja. A vontade não é sua no sentido possessivo. Ela é algo que flui através de você quando você se tornou uno. O homem comum quer impor a sua vontade ao mundo e fracassa. O indivíduo real se submete à vontade que vem do alto e se torna invencível. Por hoje é isso, que você tenha uma próxima semana em que na sua vida não exista mais um segundo sequer para culpar os outros, o governo, o passado, a família, o mercado, Deus. Que cada segundo da sua vida esteja apoiado na compreensão de que Deus não está fora, está dentro de nós. E a ação correta, movida por uma vontade limpa, é sagrada. Que o vitimismo não te encontre mais, que as suas insatisfações sejam no máximo uma pergunta: o que me permitiu, o que em mim permitiu ou criou isso? Para que daqui para frente você deixe de ser um efeito do mundo, para se tornar causa, não mais um produto do mundo, mas é o mundo que é um reflexo de você. Sua vontade não seja mais capricho, não seja mais desejo, que a sua vontade seja silenciosa, firme e pura, seja o próprio sagrado em movimento. Que essa semana você cale o barulho, não para se afastar do mundo, mas para ouvir o sussurro do seu eu real e que dele nasça a ação, não reativa, não emocional, não fragmentada, mas plena, serena e irresistível. Que você não seja mais personagem, nem sobrevivente, mas presença, o canal da vontade que vem do alto. Você não está aqui para sobreviver ou se encaixar. Você está aqui para cumprir um chamado interior sem precisar provar nada a ninguém. Que a partir desse despertar, a sua presença passe a ordenar o caos ao seu redor, sem esforço, sem discurso. Um forte abraço, fique com Deus, afetuosamente.